Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nesse momento, amém? Bom, é um prazer muito grande poder estar com todos vocês aqui para essa campal. Nós cremos que seja uma das últimas, né? Nós cremos que esse mundo já está chegando ao seu fim, em nome de Jesus. E esse tema, queridos, que nós vamos tratar durante todos esses dias, chamado Concerto Eterno, é um tema que eu peço a vocês que, se vocês puderem, vocês têm um caderninho. Ah, ali, ó, o irmão já está exatamente assim, meu irmão. Um caderninho e uma caneta. Por quê? Porque esse assunto, vocês vão perceber ao longo dos dias, que ele é um assunto de extrema importância, mas que ele requer muitos detalhes, biblicamente assim, porque nós vamos entender, hoje nós vamos começar com a primeira palestra sobre a história de quando eles começaram quando essa mensagem do Concerto Eterno foi trazida. Então, a palestra de hoje é específica sobre a história, ok? E vocês vão perceber a força do que é esse livro, a importância desse livro para o tempo presente e o que acontece no grande conflito, né, em relação a esse livro chamado Concerto Eterno. Eu tenho certeza que, de forma individual, o Espírito Santo vai trazer para cada um que está aqui, que se dispôs a estar aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muitas coisas ricas para trazer neste assunto, que é um dos principais para a gente entender a mensagem da justiça de Cristo. Amém? Oremos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer pela vida, pela saúde, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossa vida, Senhor. Esse assunto que nós trataremos na Campal é um assunto, Pai amado, que com certeza, Pai, vai fazer o mundo fervilhar. Porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor levantou essas mensagens, Senhor, para que o Senhor Jesus retornasse logo. Nós sabemos, ó Pai, que o tempo tem se prolongado muito por nossa culpa. E nós pedimos que o Senhor, nessa noite, perdoe os pecados de todos que estão aqui, Senhor. De todos aqueles que vão assistir também pela internet. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós o Teu Espírito e nos faça compreender todos os estudos que viemos a fazer nesse congresso, nessa campanha. Nós pedimos essas bênçãos e que o Espírito Santo ensine a cada pessoa de forma individual para que essas coisas sejam aplicadas na vida. Nos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar nesse momento falando sobre a história. Para quem nunca viu esse livro, essa imagem que está à esquerda aí é a capa desse livro que até hoje, né, até então no Brasil, nós temos disponível ele em PDF, ok? Então esse livro aí é a capa dele, né, que tem aí, qualquer um pode encontrar ele em PDF, e esse aqui do lado é o autor, que é o Egan. Bom, eu quero mostrar para vocês detalhes da história desse livro. Para você que nunca viu esse livro, nunca leu, não sabe a importância desse livro, nessa campal você vai perceber, para a honra e glória do nosso Deus, que é mais do que urgente você começar a ler esse livro se você nunca leu ele. Ou se você já leu, nós iremos trazer novas perspectivas aqui pela graça do nosso Senhor Jesus. O primeiro livro que eu quero citar é um livro chamado Anunciando o Alto Clamor. Todos vocês devem... Alguém não conhece esse livro? Todos conhecem? A senhora conhece? Não conhece, ok. Então eu vou comentar um pouco sobre ele. O livro Anunciando o Alto Clamor são palestras de um pregador que até hoje ele está vivo, né? Chamado Cameron Scofield. Ele esteve conosco aqui esse ano, né? Esse ano. E esse livro aqui foi mais ou menos um resumo de palestras dele de 2010 em diante. Nesse livro, Anunciando o Alto Clamor, ele cita o livro Concerto Eterno. E olha o que ele diz. E a gente vai começar a partir daqui. Ele diz assim: o livro O Concerto Eterno foi uma brilhante obra escrita por Ellen Wagner. No encontro de 1888 em Minneapolis, ele comunicou a mensagem de justificação pela fé de maneira mais simplificada.
tirada de suas anotações que mais tarde originariam os capítulos de seu livro. Aí ele faz uma pergunta, na página 164. Você sabia que não havia nenhuma transcrição daquilo que foi dito por Wegener em 1888? Desde esse tempo, muitos livros foram publicados. Mas você já notou como é difícil conseguir colocar as mãos nesses livros? São livros raros, não são muito fáceis de encontrar. Livros como A Eterna Aliança, o Conceito Eterno, né? A Igreja Adventista na América do Norte nunca imprimiu esse livro. Se recusaram a imprimi-lo porque foi escrito por Wegener. Então veja só, nós vamos tratar de toda a controvérsia que aconteceu em relação ao Conceito Eterno. Por quê? Uma coisa que é muito importante já dizer desde o início. A visão dos concertos que foi trazida em Minneapolis, para quem nunca ouviu falar em Minneapolis, né, o que aconteceu na história da Igreja Adventista, fazendo um resumo muito rápido, é que em 1888 nós tivemos uma conferência geral, onde nessa conferência foi trazido ali, naquele momento, né, por dois pastores, um chamado Wegener e outro chamado Jones. Eles trouxeram a mensagem que incluía a ideia dos concertos, a justificação pela fé, mas eles explicaram ali os concertos, o velho concerto e o novo concerto. Só que, à medida que a gente for fazendo as palestras, vocês vão perceber, quando eles pregaram esse assunto dos concertos, não houve uma aceitação muito boa por parte dos líderes que estavam ali. Por quê? Porque os conceitos que eles apresentaram sobre os concertos eram conceitos que até então não se pregava na Igreja Adventista. Ok? E vocês vão perceber ao longo das palestras que, de fato, a forma como nós iremos enxergar as próprias histórias bíblicas vão ganhar novos moldes. Nós vamos falar sobre Abraão, nós vamos falar sobre Moisés, talvez de uma maneira que você nunca nem imaginou na sua vida. E eu espero que, em nome de Jesus, o livro, né, a Bíblia, ganhe vida. Bom, quando nós formos estudar, a partir de amanhã já, a partir de hoje, no caso, sábado de manhã, nós já vamos começar a estudar os concertos em si. Vocês vão ver que tem muita coisa maravilhosa que o Senhor deixou para nós, mas como hoje nós vamos falar sobre a história, é isso que nós precisamos entender de início. Quando eles apresentaram, eram conceitos, entre aspas, novos, que muitos líderes não estavam acostumados a ouvir aquilo. E aí a reação foi, né, contrária ao que foi pregado ali em 1888. Depois nós vamos ver o que foi pregado. E aqui no livro Anunciando o Alto Clamor, ele continua dizendo: os boletins das conferências gerais de 93, 95 e 97 são raros de encontrar em cópia impressa. As boas novas, lições sobre a fé, o caminho consagrado, essas preciosas gemas contêm os elementos de 1888 encapsulados em suas páginas, são muito difíceis de serem encontrados. Quando ele escreveu isso, quando ele falou isso aqui, foi em 2010. 2010 ou foi 2013? Não lembro agora. E quando ele falou isso aqui, no Brasil não tinha esses livros. Tinha talvez os 93, no seu ano que foi pregado, que foi publicado, mas nós não tínhamos a maioria desses livros. Hoje, graças a Deus, nós temos, creio eu, que todos esses que estão escritos ali, nós já temos publicados no Brasil. Então, olha só, ele continua dizendo agora por que era tão difícil, né? Mas imagine, quase 100 anos depois que agora a gente está começando a colocar as mãos nesses livros. Por que 100 anos? Né? Por que é tão difícil encontrar esses livros? Aí ele pega um texto da irmã White que vai explicar o porquê. Ele diz, em Manuscript Release, volume 16, página 104, Ellen White nos conta o porquê. Por qual motivo, né? As pessoas não tiveram acesso a esses livros. Por que é tão difícil? Ela diz, por que os irmãos dessa tão preciosa fé não consideram que em todas as eras, sempre que o Senhor enviou uma mensagem especial para o povo, todos os poderes da confederação do mal estabeleceram um trabalho para evitar que a palavra da verdade viesse àqueles que deveriam recebê-la? Vocês conseguiram entender o porquê que é tão difícil encontrar muitas vezes esses livros? Porque o Espírito de Profecia fala que quando o Senhor envia uma mensagem específica para aquele tempo, quanto dos poderes das trevas se voltam para evitar que as pessoas tenham acesso a essas coisas? Quanto do poder do mal? Todos. Todos os poderes do mal, da confederação do mal, estabeleceram um trabalho para que as pessoas não conheçam essas coisas. Então nós vamos ver diferentes aspectos, nós vamos ver um prisma nessa noite do que o maligno fez lá atrás, que faz até hoje,
para evitar com que as pessoas tenham contato, inclusive com esse livro. Ele vai contar exatamente sobre esse livro aqui. Ok? Ele diz, esse foi o problema, depois que ele cita irmão White. Preste bastante atenção, porque hoje, como é uma parte histórica, você precisa saber a raiz histórica para você entender quando nós formos entrar na Bíblia, você vai enxergar coisas, né, que foram trazidas pelos mensageiros, que eu creio, né, que vai ser maravilhosa descoberta para você também. Ele diz, esse foi o problema. Em 1888, e nos ministérios das décadas subsequentes, houve uma mensagem especial para o povo. E por ser uma mensagem especial, todos os poderes da confederação do mal colocaram em ordem empecilhos para evitar que a verdade alcançasse aqueles que a deveriam receber. Então, ou seja, desde que a mensagem, né, a luz dos concertos foi dada, Satanás ele tem colocado diversos empecilhos, diversas coisas, nós vamos ver alguns desses empecilhos hoje. Diversos empecilhos para que as pessoas que precisam entender essa luz não tenham vontade de estudar essas coisas. Para que elas não tenham vontade de buscar essas coisas. Para que elas achem essas coisas, isso aí é só mais um assunto, não tem tanto... Que diferença vai fazer se eu ler ou não? Então nós vamos ver o porquê e como que ele faz isso. Veja só. Em 1895, Wegener escreveu uma carta para Ellen White. E olha o que ele disse na carta. Ele diz assim, ó, eu tenho um livro que não sai da minha cabeça desde aquele primeiro inverno que ensinei em Battle Creek em 1889, 1890. Comecei a escrever um manuscrito 3 anos atrás e reescrevi tudo o que eu havia escrito e tenho reescrevido de tempos em tempos, mas tenho sido impedido de terminar. Então, essa carta ele diz para Ellen White assim, olha, comecei a escrever um manuscrito, comecei a escrever sobre um assunto e eu estou tentando desde 89 e 90. Então, 5 anos depois ele fala, olha, e aqui foi dia 31 de dezembro, ou seja, quase 6 anos depois, ele ainda estava tentando escrever para poder juntar toda a luz, né, que ele tinha trazido sobre, a gente vai ver que é sobre os concertos, mas ele não estava conseguindo. E aí ele continua a carta dizendo o seguinte, poderia dizer que escrevi 40 páginas de manuscrito datilografado naquele inverno, mas joguei tudo fora muito tempo atrás, desde que o assunto se tornou ainda mais claro para mim. Eu vou só dar uma pausa aqui. Quantos aqui já viram um livro chamado Materiais de 1888, volume 1? Quantos aqui já viram esse livro? Ok. Se você for ver, bem no início do livro, tem uma parte, quando começa uma controvérsia em Minneapolis, em 88, o anjo aparece para Ellen White e fala assim, olha, nem o Wegener, nem Butler, nem um lado nem outro tem toda a luz sobre o assunto de Gálatas, né? Da lei em Gálatas. E o Wegener viu isso, ele recebeu esse testemunho. Então, o que foi que ele fez? Ele continuou cada vez, já foi um poder muito grande em Minneapolis. Tanto que, para quem já leu o livro Anunciando o Alto Clamor, já deve ter lido que, se o povo tivesse ali, né, aqueles líderes tivessem entendido aquela mensagem dentro de Minneapolis, estudado ela e levado para o mundo, Jesus voltaria 2 anos depois. Mas Jesus não voltou. Então, o que aconteceu? O próprio Wegener, ele diz, olha, eu tenho estudado cada vez mais esse assunto. Aí eu escrevi 40 páginas, aí eu disse, não, agora eu entendi ainda mais, então agora eu vou escrever mais. E assim ele foi fazendo, e assim ele foi fazendo, e assim ele foi fazendo. Aí continuando. É sobre a eterna aliança, ou o concerto eterno, contido nas promessas de Deus a Israel. Eu recentemente fui capaz de escrever mais sobre o assunto, e a luz brilha tão claramente agora que eu sinto que o Senhor quer que eu termine de uma vez. Então veja, ele disse, agora eu preciso terminar esse assunto. Eu sei que Obrigado. Eu sei que o Senhor quer que eu termine isso. E aí, terminando a carta, ele fala, espero logo estar livre da rotina de trabalho por algum tempo para finalizar o livro. Quando estiver pronto, enviarei uma cópia para a Austrália para ser examinado. Esse livro que ele está se referindo aqui é o Concerto Eterno. Ok? Então, ele estava escrevendo, reescrevendo. Cada vez mais que ele entendia, ele escrevia mais, jogava fora, escrevia mais. Até que, o que ele fez? Quando ele ia enviar para se tornar um livro, ele pensou, não, vou colocar ele em forma de artigos. Então, em vez de colocar o livro de vez, ele foi colocando na Present Truth, na revista Verdade Presente, ele foi colocando semana após semana um capítulo do livro. E aí, Ellen White leu esses capítulos, 96, 97 ali mais ou menos, e ela disse o seguinte, escrevo a você, aqui é a carta dela para Wegener, em 26 de agosto de 1898. Ela diz, escrevo a você porque eu quero que você, e o Willie White é da mesma opinião também, venha nos visitar na Austrália,
achamos Verdade Presente, que era o periódico, né? Present Truth, a melhor revista já publicada pelo nosso povo. Então, Ellen White, ela foi lendo, né? Ela lia tanto a Signs of the Times como a Present Truth também, as edições que saíam semanalmente, e ela acompanhou, né, toda essa trajetória que o Wagner veio trazendo sobre o concerto eterno, a aliança de Deus com Israel. Agora, olha só. Na época, o presidente da Associação Geral era esse homem aqui, ó, A.G. Daniels. A.G. Daniels, ele escreve uma carta para Willie White, em 1902, e essa carta está no livro Anunciando o Alto Clamor também, na página 184. Ele diz o seguinte, aqui é o presidente da Associação Geral, ele fala, eu não sei se você examinou esse livro cuidadosamente ou não. O próprio nome, o Concerto Eterno, sugere o âmbito, nos leva ao próprio coração do grandioso Evangelho de Cristo. Abre o plano de Deus para salvar o mundo pela graça mediante a fé em Cristo. Bate naquele ponto da reforma, a saber, a justificação pela fé. Mostra a fraqueza e a loucura das alianças das obras. O livro realmente lida com a importante questão que agitou o nosso povo em Minneapolis, e até onde sei, é a única obra-prima que foi escrita sobre o assunto desde a conferência de Minneapolis. Muito foi escrito sobre esse assunto em nossas revistas pelo irmão White, irmão Wagner e irmão Jones, mas o Concerto Eterno é o único extenso trabalho que já foi produzido. A obra já foi impressa há 2 anos. Cópias foram enviadas aos Estados Unidos, mas muito poucas mesmo. Aqueles que leram o livro concordam em proclamá-lo como a mais excelente produção. Nós vamos falar um pouco mais da história do livro, né, o que aconteceu também logo depois. Falhei, aqui ainda é o presidente, falhei em não me referir ao fato que muita influência tem sido feita nos estados centrais e ocidentais contra a luz que veio até nós em Minneapolis. Creio que estamos causando verdadeiro mal ao nosso povo ao mantê-los afastados dessa luz. Vou parar aqui, ó. Veja que, olha só, o presidente estava dizendo, olha, está acontecendo influências contra a luz desse livro, contra essa luz que foi dada para nós. Por quê? Porque nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês que até hoje, em 2024, a noção que muitos de nós temos sobre os concertos não é a mesma noção que foi apresentada em Minneapolis. Nós precisamos aprender o que foi trazido ali em 88 para que a gente possa compreender como levar essa luz para o mundo. Porque essa luz vai iluminar o mundo, o Espírito da Profecia fala, a gente vai ver isso. Olha só, eles não estão lendo sobre o assunto. E os ministros em quem julgam poder confiar estão a entregar-lhes erro e escuridão por verdade e luz. Não há dúvida sobre isso. Alguns deles estão fortemente dispostos ao lado dos que se opõem à luz de Minneapolis. É fato que alguns dos nossos ministros mais jovens não são livres para pregar sobre a justificação pela fé tão plenamente como desejam, assim me reportaram. Estou profundamente convencido de que algo precisa ser feito para trazer uma inundação de luz. E desconheço que haja um livro que faça melhor esse papel de referência fora da Bíblia do que o livro do irmão Wagner. Essa carta ele escreveu para o filho de Ellen White, em 1902. Veja, o mundo precisa dessa luz. Precisamos entregar essa luz para o mundo inteiro. Mas como nós vamos entregar uma luz se a gente ainda não conhece essa luz? Então nós precisamos conhecer acerca desse assunto, o concerto eterno, porque quando nós conhecemos esse assunto do concerto eterno e formos apresentar para as pessoas de fora da igreja também, elas vão ver uma inundação de luz. E a gente vai perceber que, à medida que você vai entendendo os conceitos, você olha para a história bíblica de Abraão, de Moisés, de Josué e de outras, toda a perspectiva muda. Toda a perspectiva muda. Vamos continuar. E aí o Cameron, agora no livro dele, página 174, ele diz: eu descobri que o Concerto Eterno é um livro poderoso. Se existem coisas nas Escrituras que você achou difícil de entender, você precisa ler esse livro. É como um molho de chaves que destranca aquelas passagens aparentemente contraditórias. É um livro que explica tantas coisas, mas é um livro que o maligno procura manter longe da nossa atenção. Por exemplo, quantos aqui já se perguntaram sobre aquela história de Faraó? Por que Faraó, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó? Né? Parecendo que Deus, quando Deus chega para Faraó e fala assim, foi para isso que eu coloquei você aí, para mostrar o meu poder em você. Quando a gente lê muitas vezes, fica parecendo que Deus queria que aquilo realmente acontecesse. Que ele endurecesse mesmo o coração, porque o próprio Deus fez isso, e ele ia lá e ia aplicar o poder dele em cima de Faraó. Mas quando você lê o Conceito Eterno, a perspectiva se amplia de uma maneira inimaginável. Ok, agora eu vou falar da controvérsia.
Quando o Wagner escreveu esse livro, O Concerto Eterno, muitos pastores da época que ouviram a mensagem dele acharam um absurdo. Eu não sei se está aqui, mas eu vou mostrar para vocês, inclusive, livros que foram escritos por pastores adventistas depois que o Wagner pregou, desfazendo a luz que foi apresentada em Minneapolis. Só que, o que é importante, veja só, quando o Wagner apresentou os 2 concertos, ele disse, olha, Deus nunca quis 2 concertos. Ele apresentou isso. Nunca foi vontade de Deus que houvesse 2 concertos. Deus só queria um concerto. Na mente de Deus não existe 2 concertos. Só existe um. Aí o povo falou, o quê? Como assim? Esse foi um ponto. Teve vários pontos, né, que a gente vai ver ao longo dos dias. Mas quando os pastores começaram a ouvir aquilo, eles começaram a discordar. Não, peraí, não. Por exemplo, em 89, eu vou mostrar para vocês, quando o John estava de pé pregando sobre esse assunto que a gente vai falar aqui na Campal, um dos pastores foi tão indelicado que Ellen White teve que repreender ele. Porque era como se John estivesse pregando ali e ele, não. Então veja que isso aconteceu no passado. Então, só que o que aconteceu? O volume, queridos, da controvérsia foi aumentando de tal forma que a maioria do nosso povo que esteve ali naquelas regiões sabia do que tinha acontecido em Minneapolis. E os pastores começaram a sair falando, né, contra a luz de Wagner nas igrejas. Aí sabe o que aconteceu? O povo começou a pensar, quem está certo? Pensem comigo. Projetem a mente de vocês lá para o passado. Vocês estão vendo 2 pastores pregando uma mensagem que até então todos os outros não estavam pregando daquela forma. E aí a maioria dos pastores se levanta contra. E aí fica uma luz que muitos viram que havia poder nessa mensagem, mas viram, mas peraí, se a mensagem está correta, por que tantos líderes estão se voltando contra? Quem está certo afinal? Aí começou o burburinho. E esse burburinho foi passando para vários lugares. Será que o Wagner está certo? Será que Underwood, que era um dos pastores, está certo? Será que Uri Smith está certo nessa questão? Será que Butler está certo? Quem está certo afinal? Até que acontece isso aqui, ó. Ellen White escreve uma carta em 1890, quando esse assunto dos concertos foi apresentado, que os pastores começaram a escrever, né? Eles se juntaram entre eles, a gente vai ver isso. Eles se juntaram entre eles para dizer assim, ó, vamos formular materiais contra esse livro, né? Contra as visões que o Wagner trouxe no Concerto Eterno, porque isso aí está errado. Até que Cristo dá essa visão para Ellen White, olha só. Ellen White escreve para Uri Smith. Na noite retrasada, o Senhor abriu muitas coisas à minha mente. Foi claramente revelado qual tem sido a sua influência, a influência de Uri Smith, e como ela se manifestou em Minneapolis. Você tem fortalecido as mãos e as mentes de homens como Larson, que estava escrevendo contra Wagner, visões diferentes. Porter, esse aqui eu vou falar dele mais à frente. Larson, Porter, Dan Jones, Eldridge, Morrison e Nicola. Além de muitos outros. Todos citam você e o inimigo da justiça observa isso com satisfação. Satanás ficava muito satisfeito. Por quê? Porque a mensagem estava sendo apresentada. Mas aí o Uri Smith escrevia para Morrison, que escrevia para Nicola, que escrevia para Eldridge, que escrevia para Larson, e falava assim, rapaz, esse negócio aí tá... Depois eu vou mostrar para vocês o que eles faziam pessoalmente entre si. Então, eles escreviam um para o outro e falavam assim, rapaz, eu não concordo com isso aí não. Rapaz, isso aí está errado. Isso aí é uma loucura. Como eu vou mostrar para vocês um livro que foi escrito falando sobre isso. E Ellen White diz, olha, Uri Smith, você que está fortalecendo esses homens a fazerem isso que eles estão fazendo. Só que ela continua dizendo assim, por meio de sua influência, você está fazendo o mesmo que outros homens já fizeram antes, fechando a porta para a sua própria alma. Assim, se Deus enviasse luz do céu, nenhum raio dela penetraria em sua alma, porque você mesmo fechou a porta para que a luz não tivesse acesso. Não trabalhe tão arduamente para realizar exatamente a obra que Satanás está fazendo. Essa obra foi realizada em Minneapolis. Satanás triunfou. E essa mesma obra tem sido feita aqui em Battle Creek. O que Satanás fez em Minneapolis? Para quem já leu o material de 88 vai ver. Enquanto os mensageiros estavam pregando, Satanás suscitava aos ouvidos dos ouvintes que estavam ali várias coisas. Por exemplo, a forma que os mensageiros pregavam. Eles atentaram-se para a forma que os mensageiros pregavam, a forma como eles falavam,
E aí, quando terminava as pregações, eles iam para casa. Se você já leu os materiais de 38, você vai ver isso. Acho que está no volume 1. Eles iam para os quartos, ficava 4, 5, 6 unidos dentro do quarto e fazendo galhofas contra os mensageiros e contra a mensagem. Olha a forma como ele fala. Olha isso, olha aquilo outro. E aí o anjo pega Ellen White, bota dentro dos quartos e diz assim, olha, cada palavra dessa está sendo registrada contra o próprio Jesus Cristo. Então, ela diz, William Smith, não faça isso, porque você está fazendo exatamente o que os homens fizeram no passado. E o que esses homens fizeram, Satanás estava fazendo. E ela diz que Satanás triunfou. Por que ele triunfou? Porque a história mais triste de Minneapolis é você ver que no final de tudo, Ellen White, quando ela faz o último sermão, ela diz, olha, estamos no último dia dos congressos, ninguém abriu o coração, vocês se fecham nos seus corações egoístas, detonaram os mensageiros e vai ficar por isso. Então ela diz, Satanás triunfou. E essa mesma obra tem sido feita aqui. Então Uriah Smith mandava cartas, conversava com esses homens aqui, e vocês vão ver que depois Porter vai relatar isso. Então ela diz, não faça isso, Uriah Smith. E isso tem sido feito até hoje, em 2024. Até hoje. Só que, na continuação, ela agora vai dar o checkmate. Quem estava certo? Ela diz, na noite retrasada, foi-me mostrado que as evidências relacionadas aos concertos eram claras e convincentes. Você, Uriah Smith, Dan Jones, o irmão Porter e outros estão utilizando suas habilidades investigativas em vão, tentando produzir uma posição sobre os concertos que diverge da posição apresentada pelo irmão Wagner. Uau! Vocês perceberam aqui? Eles estavam se unindo entre eles, fazendo reuniões, estudando, investigando o assunto para produzir um livro para combater o livro Conceito Eterno. Aí Cristo dá uma visão e diz assim, olha, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo tempo porque vocês estão tentando produzir uma posição sobre os conceitos que diverge da posição apresentada pelo irmão Wagner. Talvez, ao longo dessa campal, quando vocês virem o que é a luz de 88 sobre os concertos, talvez você vai dizer assim, eu nunca imaginaria isso. Talvez você vai dizer assim, eu nunca nem ouvi isso. E nós vamos mostrar para vocês, patriarcas e profetas, e vocês vão ver a comparação que nós vamos fazer entre os livros de Wagner e o que foi escrito por Ellen White. E vocês vão ver que é a mesma coisa. Mas por que muita gente nunca enxergou isso? Porque nós precisamos dos mensageiros que Deus enviou. Então veja que Uriah Smith tentou, de todas as formas, não, a gente precisa apresentar, vamos nos unir, vamos estudar para a gente provar que ele está errado. Só que ela disse, vocês estão perdendo tempo. Porque a luz é clara e convincente. Cristo mostrou isso em visão. Louvado seja Deus por isso, né? Nós temos algo que foi colocado para nós em segurança. Olha só. Quando você recebeu a verdadeira luz que brilha, não deveria ter imitado ou seguido o mesmo tipo de interpretação e deturpação das escrituras que os judeus fizeram. Eles lidaram com questões que poderiam ser usadas como um meio de confundir e desorientar as mentes. Isso aqui, queridos, é muito forte. Sabe o que eles começaram a fazer? Preste atenção, ó. Quando você recebeu a verdadeira luz, você não deveria ter imitado ou seguido o mesmo tipo de interpretação e deturpação das escrituras que os judeus fizeram. Eles lidaram com questões que poderiam ser usadas como um meio de confundir e desorientar as mentes. Olha o que estava acontecendo. Eles estavam vendo o Wagner pregar sobre o concerto eterno, mostrando tudo ali. Aí eles fizeram o seguinte, bom, não só eles falavam sobre os concertos, mas eles começaram a levantar questões que eles sabiam que iam confundir e desorientar as pessoas. Então veja, além de dizer assim, ó, ele está errado nesse ponto dos concertos, eles traziam outras questões que eles sabiam que iam confundir a mente do povo. Para quê? Para o povo ficar assim, não, isso aí senão está trazendo muita confusão. E aí apartar o povo dos ensinos de Wagner. Tanto é que vocês vão ver que até nas escolas eles disseram, ó, se o Jones e o Wagner forem professores das escolas, eu não quero estar lá. Vocês vão ver isso. Eu não quero estar lá, meus filhos não vão para aquela escola. Apesar do Espírito de Profecia estar mostrando, né, em relação aos conceitos. E ela continua. A questão do concerto é clara e seria aceita por toda mente sincera e desprovida de preconceito. Contudo, fui levado a um ponto onde o Senhor me deu um entendimento mais profundo sobre esse assunto. Você se afastou da luz evidente,
porque temia que a questão da lei em Gálatas tivesse de ser aceita. Veja, o problema de Uri Smith não era necessariamente o conceito eterno. É porque ele já tinha tido um embate com o Wegener sobre a lei em Gálatas. Aí ele falou, peraí, se o que o Wegener escreve no livro Conceito Eterno está certo, o povo vai aceitar essa luz e eles vão ver que eu estava errado nesse assunto aqui. Não. Então eu vou levantar outras questões para o povo ficar contra o Wegener, contra o livro de Wegener, e assim se debandar dessa mensagem. Vocês perceberam um dos empecilhos que estava sendo levantado pelo inimigo? Então é assim que Satanás trabalha, queridos. Ele sempre trabalha assim, gerando divisões. Olha só. Aqui é uma versão que nós temos vendido na Amazon da Editora dos Pioneiros. Eles traduziram como Aliança Eterna. Essa Aliança Eterna é uma versão do conceito eterno que foi feita por Ron Duffield. E eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que ele traz aqui no prefácio do livro dele. Veja só. Tudo que nós estamos mostrando aqui é muito importante você entender, porque é a história da nossa igreja. E o Espírito Profecia fala que nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que a gente esqueça do que aconteceu no passado. Isso não é só em nossa vida normal, é em relação à nossa igreja também. Nós precisamos saber que essas coisas aconteceram. Então eu quero mostrar alguns detalhes que Ron Duffield traz em relação ao conceito eterno. Veja só. Em algum momento de 94 ou início de 95, Wegener submeteu a parte concluída de seu manuscrito ao Comitê de Livros da Conferência Geral. O Comitê de Livros havia sido formado em 87 com o propósito de melhorar a qualidade da literatura adventista e unificar a publicação de livros de todas as editoras na América do Norte. Infelizmente, o comitê se tornou uma maldição e não uma bênção. Por quê? Eles se juntaram, os líderes da igreja, para dizer, olha, agora nós vamos decidir como é que vai ser publicado, o que vai ser publicado, o que não vai ser. E aí, quando isso aconteceu, o que é que eles fizeram com o livro de Wegener? Olha só. Em 1895, após manter o manuscrito de Wegener por algum tempo, um dos membros do comitê de livros deu um parecer negativo sobre sua publicação. Olha só, ele já estava com o livro na mão há um tempo. Do nada, quando ele resolveu falar sobre o livro, aí ele disse, lamento ter mantido por tanto tempo esse manuscrito do Elder Wegener, pastor Wegener, sobre a aliança eterna. Tenho algumas críticas a fazer. Não posso apresentá-las em detalhes, porque o que eu tenho a criticar está presente em todos os artigos. Pense aí. Em todos os capítulos ele tinha uma coisa para contra-argumentar, dizendo, está errado. Isso aqui foi Wilcox. E ele escreveu isso aqui para F.D. Starr. Então veja, queridos, é isso que aconteceu. Esse aqui eu estou contando para vocês a história do início do livro. Desde o início desse livro, críticas, comentários, né? Sempre foi colocado. Mas o que é que o Espírito Profecia falou, né? Deus mostrou. A visão sobre os conceitos, as coisas relacionadas à aliança são claras e convincentes. A luz está correta. Ok? Então, quando nós formos estudar, a gente vai mostrar aqui direitinho o que é a visão do conceito eterno. A visão de que é um conceito só. Deus nunca quis isso, de dois conceitos. E outros detalhes mais que nós vamos ver também. Então é isso, eu estou contando para vocês a história do livro. O que aconteceu, a controvérsia que já é desde o início da publicação desse livro. Outra coisa. Wilcox, então, dedicou as 5 páginas seguintes para expressar suas preocupações com o manuscrito, concluindo a seguinte observação. Olha só o que ele diz. Tenho muitas pequenas críticas, mas todas elas são secundárias em comparação com a principal crítica que fiz. Ainda assim, estou certo de que há objeções sérias à publicação desse manuscrito em forma de livro em sua forma atual. É verdade, verdade preciosa. Contém muitas coisas excelentes que nunca foram escritas sobre o assunto, mas, ao meu ver, também contém aquilo que é errôneo. Aqui que está a questão. Queridos, tem uma coisa que dizem que é assim, o que é pior? Quando você está bebendo um suco, o que seria pior para você? Encontrar um besouro no suco ou na comida? Você está ali comendo, digamos, arroz com feijão. E você botou alguma coisa que é crocante ali. Aí você está ali comendo, de repente, 2 situações. O que é pior? Ver um besouro ali ou metade de um besouro? O que é pior? Pense direitinho.
que seria pior para você? Ver um besouro ou metade de um besouro ali? Por que metade? Porque pressupõe-se o quê? Se tem metade, provavelmente eu já engoli a outra metade. Então, olha só. Quando ele diz assim, tem verdades aí, tem coisas que são excelentes, mas também contém aquilo que é ruim. Aí você chega para uma pessoa que nunca leu e fala assim, meu irmão, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa aí que é errônea. Aí você joga no Ásia. Uma parte você já comeu. Digamos que você já leu. Aí a pessoa fala assim, tem muita coisa que é errônea. Bom, eita, eu já comi uma parte, estou ouvindo a outra aqui. E aí você vai ficar com aquilo na mente, mas o que é errado? O que é certo, então? E aí, na dúvida, o que muitas vezes você vai fazer? Não vou nem ler. Percebe? Se eu não sei o que é que está certo, o que é que está errado, e ele está dizendo para mim, tem muita coisa boa, mas também tem o que é ruim. É por isso que Cristo teve que intervir com uma visão. Porque se os líderes... Veja, você tem Urias Smith, Nicola, você tem Porter, você tem Morrison, você tem Wilcox, tem tantos deles que dizem assim, não, tem coisa boa, mas também tem muito erro. Se fulano que é, PhD, que é isso, que é aquilo, está dizendo isso, que tem um pouquinho de erro, tem uma mistura, é sutil, um exemplo. Você já fica com aquilo na mente. Rapaz, então não vou nem ler. Não vou nem ler, porque se tem coisa errada nesse livro, isso nós estamos falando da primeira versão do livro ainda. Ainda vou falar sobre a outra questão mais à frente. Então veja, por quê? Porque na visão tradicional até então da igreja adventista, não se ensinava que Deus só tinha um conceito. Aí talvez você pense, mas gente, o que isso muda na minha caminhada cristã? Talvez você olhe isso agora de noite e pense assim, sim, mas isso aí não tem diferença nenhuma. O que tem a ver eu saber que Deus tem dois conceitos ou tem um conceito? Vai mudar o quê na minha vida? Não vai mudar nada. Muda tudo. Nós vamos ver. E até para dar estudo bíblico, vocês vão perceber textos da Bíblia que muda radicalmente a forma de você enxergar aquilo. Muda tudo. Não é uma coisa assim que é parecido, não, é algo completamente contrastante. E vocês vão ver que até hoje, em 2024, a visão trazida em Minneapolis não foi bem aceita e não é ensinada de forma ampla hoje na igreja. Vocês vão ver isso. Quando a gente começar a ver os textos, a gente começar a ver as coisas, vocês vão perceber isso. Então, era isso que vocês percebem, o que é o contexto geral do que estava acontecendo em relação a esse livro? Era isso que estava acontecendo. Nós vamos ver mais detalhes aqui. Ellen White, então, escreve uma carta para Wagner, em 1898. Eu mostrei uma parte da carta, eu quero mostrar isso aqui agora. Ela diz assim, querido irmão e irmã Wagner, como eu ficaria feliz em vê-los e conversar com vocês. Desejei muito que nos visitassem na Austrália, mas já faz alguns anos que não considero a Conferência Geral como a voz de Deus. E, portanto, não sinto desejo de escrever, embora repetidas vezes tenha chegado ao ponto de pedir que venham nos visitar na Austrália. Forte essa declaração. Ela diz, não podem fazer isso? Por favor, escrevam-nos para dizer se podem. Escreva vocês agora porque eu quero que venham. E o Willie White pensa da mesma forma. Nos visitar na Austrália. Consideramos o Present Truth o melhor periódico publicado por nosso povo. Eu ficaria muito feliz em recebê-los aqui na Austrália. Então Ellen White queria conversar com Wagner sobre esse assunto que ele estava trazendo. Porque ela leu os periódicos, ela falou, gente, é a melhor coisa que nosso povo já escreveu. Venha para cá porque a gente quer conversar pessoalmente com você sobre esse assunto. Veja, aqui era a visão da profetisa. Agora olha que contraste. Os pastores de um lado falam dessa forma, toma cuidado, tem coisas errôneas. E a profetisa dizendo, vem para cá porque a gente quer conversar com você. Olha só. Outra carta dela agora em 1899. 1899. Ela diz, querido irmão Wagner, Willie White, o irmão Daniels e eu tivemos uma conversa sobre você e sua família virem para este país. Estávamos todos de acordo de que precisamos de você aqui para ensinar a Bíblia em nossa escola. Pedimos que venha para este país assim que sentir que é o momento de fazê-lo. Veja só. Ela pediu para que o Wagner ensinasse a Bíblia e vocês vão ver que essa carta aqui tem tudo a ver com essa aqui, a outra, por isso que o Randolph bota as duas juntas. Por quê? Porque o que ele queria, eles queriam que ensinasse nas escolas, que o Wagner ensinasse em 1899? Os conceitos. Porque Prescott começou a fazer isso. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a Ellen White fala. Então veja que a Ellen White pediu para o Wagner, falou assim, Wagner, vem para a Austrália,
porque a gente precisa de você como professor aqui, para você ensinar esses assuntos aqui na Austrália. Olha só. Quando Ellen White fez esse chamado, né, em fevereiro, o Ashburn escreveu uma carta para ela em maio desse mesmo ano. Olha o que ele disse em relação a essa ida de Wegener. Vejam, queridos, que essa história aqui, vocês vão ver que é toda uma cadeia de situações e vocês vão perceber mais à frente como é importante a gente conhecer isso. Veja só. Fico feliz que possam ter o irmão... Aqui é o Ashburn. Fico feliz que possam ter o irmão Wegener na Austrália por um tempo. Tenho certeza de que ele fará muito bem. Parece-me que ele foi e ainda é usado pelo Senhor mais do que qualquer outro entre nós para descobrir verdade de importância vital para o nosso povo nesse tempo. Minha opinião sobre o irmão Wegener e seu trabalho mudou muito desde Minneapolis. Estou certo de que ele será uma grande bênção para a obra na Austrália enquanto estiver lá. Ele trabalha muito arduamente, de fato, fazendo boa parte do tempo um trabalho duplo, proclamando tanto ou mais do que qualquer outro ministro e editando o Present Truth. Eu realmente acredito que o Present Truth é o melhor periódico de todo o mundo e penso isso há muito tempo. Veja, Ellen White disse a mesma coisa, né? A melhor que já foi publicada pelo nosso povo. E o Ashburn fala, é o melhor do mundo. Agora, pronto. Tem um detalhe que o Ron Duffield coloca aqui que é importante a gente comentar. O Ron Duffield aqui no livro dele, nessa publicação, no prefácio ele coloca que em 1900 foram acrescentados 2 capítulos a mais, que não tinha nas edições anteriores. Então, quando o Wegener foi publicar isso aqui em 1900, ele adicionou 2 capítulos a mais. Só que Ron Duffield aqui, nesse livro aqui, ele traz que foi retirado, ele retirou esses 2 capítulos, porque nesse período aqui, de 1900 mais ou menos, quando o Wegener adicionou esses 2 capítulos, já estava, né, com alianças com Kellogg. E Kellogg já vinha trazendo ali, né, conceitos do panteísmo em seus escritos. Então, Ron Duffield, ele conta aqui que, por conta disso, nesse período que o Wegener escreveu 2 capítulos a mais, esses 2 capítulos foram retirados. Então, hoje, por exemplo, se você for pegar esse livro aqui, eu nunca vi no site da editora dos Pioneiros em si, mas na Amazon tem. Mas esse livro aqui é uma das versões que nós temos em português, sem os 2 capítulos acrescentados em 1900. Nós temos esse PDF do Brasil, que já tem, e agora também a editora Missionária está publicando esse livro com outro nome chamado O Pacto Eterno. Ok? E esse Pacto Eterno eles estão publicando em 2 volumes. Volume 1, que vai até um determinado capítulo, e o volume 2, que vai até outro determinado capítulo. Então, veja, até aqui, esse livro já tinha sido todo escrito, sem as adições posteriores. Então, quando nós olhamos para esse livro, a controvérsia desse livro, queridos, foi justamente a questão dos concertos. Então, eu peço que vocês, em nome de Jesus, nesses dias que nós estaremos aqui, estejam em oração para que o Espírito Santo ensine a você o que é, de fato, os concertos, da forma como Deus quis apresentar em 88. O Jonathan vai pregar... Jonatas, porque tem o Jonathan e o Jonatas. O Jonatas vai pregar sobre Abraão. Vocês vão ver que ver Abraão da forma... As minhas palestras vão ser puxando as dele. Ele vai trazer Abraão, eu vou pegar dali para frente. Vocês vão ver, quando ele for pregar nesse sábado, por exemplo, falando sobre como Deus mostrou o evangelho para Abraão, vocês vão começar a perceber que desde o início Deus nunca mudou. Deus sempre tinha um concerto e sempre foi assim. E vocês vão ver as implicações disso na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos hebreus no deserto, de tudo. E aí vocês vão começar a entender por que tudo isso impacta diretamente no surgimento da Igreja Adventista e por que a Igreja Adventista não entrou no céu até hoje. Então é por isso que Satanás, desde o início que essas coisas foram trazidas, ele levanta empecilho atrás de empecilho. Para fazer o quê? Para fazer com que as pessoas não tenham vontade de ler esse livro aqui. Não tenham vontade. Que elas não se debrucem, que elas não estudem, que elas não leiam. Porque isso aqui, queridos, é a base da Bíblia. Você vai ler a Bíblia, você precisa entender o que é o concerto. Essa é a base da Bíblia. E eu espero que através das palestras você comece a perceber o que o Espírito Santo coloca em seu coração. O ardor dele. Para você ter o desejo de não só ouvir essas palestras, mas de pegar esse livro
e ler o livro, para entender também. Ela diz, se nos colocarmos em uma posição que não nos permitirá reconhecer a luz que Deus envia ou suas mensagens para nós, estaremos então em perigo de pecar contra o Espírito Santo. A questão é, será que Deus enviou a verdade? Será que Deus suscitou esses homens? Ela está se referindo a Jones e Wagner aqui. Será que Deus suscitou esses homens para proclamar a verdade? Eu digo sim. Porque os homens estavam dizendo, não, esses homens não, eles são calouros. E Ellen White fala, Ellen White diz assim, a questão toda em relação a Jones e Wagner não é a forma que Jones prega, não é a forma que ele se expressa, não é o que ele está falando. É o seguinte, Deus levantou ele ou não? E qual é a resposta final dela? Eu digo sim. Foi uma controvérsia terrível naquele período. Deus enviou homens para nos trazer a verdade, a qual não teríamos, a menos que Deus houvesse enviado alguém para trazê-la a nós. Deus me permitiu ter uma luz sobre o que o seu Espírito é, e por isso eu a aceito, e não mais ouso levantar minha mão contra essas pessoas. Aqui ainda se referindo a eles dois. Pois seria fazê-lo contra quem? Contra Jesus Cristo, o qual deve ser reconhecido em quem? Em seus mensageiros. Até hoje essa controvérsia continua na igreja adventista. Você vê falar de Jones e Wagner hoje, é sempre a mesma história de sempre. Eles se apostataram. Eles isso. Eles aquilo. Para quê? Para fazer com que você não sinta vontade de pegar os livros para estudar. Sempre é uma objeção a eles dois. Até hoje esses empecilhos são levantados. Por quê? Porque o inimigo não quer que você pegue o livro e leia. Ele não quer, ele não tem interesse. É muito mais fácil para Satanás você ficar só ouvindo por alto as coisas. Fulano falou isso, então eu vou acreditar. Fulano falou aquilo. Não. Pegue o livro e leia. Peça ao Espírito Santo. Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Não é porque pense só, tire Ellen White, você tinha os líderes que estavam em voga, praticamente 100% deles, dizendo, tá errado isso aí. O livro tá errado. Tem conteúdo errôneo. Tá errado. Eu tenho críticas a fazer em todos os capítulos. Imagine se você estivesse naquela época e dissesse assim, não, se fulano está dizendo que tem crítica, quem sou eu? Se ele está dizendo, eu não vou nem pegar nesse livro para ler. Aí vem o espírito de profecia e diz assim, tá certo. Percebe que é uma guerra espiritual? Veja, quando Ellen White veio, gente, olha a reação do povo. Quando ela bateu o martelo e disse assim, tá certo, a luz do livro está correta, olha o que aconteceu. Desde que eu declarei no sábado passado que a compreensão acerca das alianças, conforme ensinada pelo irmão Wagner, era verdade, parece que grande alívio chegou para muitas mentes. O povo falou assim, graças a Deus. Porque estava controvérsia, tá certo ou não tá certo? Fulano batendo, ciclano, terçando, quartando, quintando, tá falando que tá tudo errado. Tem um falando que tem coisas a dizer em algum capítulo, tem outro falando isso, falando aquilo, falando aquilo. E agora, será que tá certo ou não tá certo? Aí Ellen White vai e fala. Foi me mostrar a visão que a compreensão que o irmão Wagner tem das alianças está correta e a luz é clara e convincente. Qual foi a reação do povo? O povo ficou aliviado. Meu Deus do céu, graças a Deus. E ela não só disse isso, olha o que ela expressou a alegria dela. Olha o que Ellen White fala. Estou muito feliz em saber que o professor Prescott está dando as mesmas lições aos alunos de sua classe que o irmão Wagner tem dado. Por isso que depois ela pede para o Wagner também ir como professor. Estou muito feliz porque Prescott leu o Conceito Eterno, falou, rapaz, é isso, a luz é essa, então eu vou ensinar isso agora para os alunos. Quando Ellen White ficou sabendo que ele estava dando aula sobre os conceitos eternos, sobre o Conceito Eterno, da mesma forma que o Wagner estava apresentando, ela ficou como? Feliz. Mas você acha que os líderes da época estavam felizes? Não. Tanto que eles disseram, se botar eles para ensinar, nossos filhos não vão para lá. Preconceito. Porque eles ficavam em Minneapolis, cochichando um falando do outro. Mas olha a forma dele de falar. Mas olha isso. Mas olha aquilo outro. Olha mais aquilo outro. A ponto da profecia dizer, tá correto. Ele disse, mesmo assim, não vai. Se botar o Wagner para falar lá, meu filho não vai para essa escola. Que isso, gente? Você percebeu que a coisa virou um problema pessoal com os mensageiros? Satanás, ele sempre faz isso. E aí ele diz, ele está apresentando as alianças. João acha que é apresentado de maneira clara e convincente.
Estou inclinado a pensar que o irmão Prescott recebeu o testemunho, embora ele não estivesse presente quando eu fiz essa declaração. Achei que era a hora de tomar minha posição e estou feliz, porque o Senhor me incentivou a dar o testemunho que dei. Jesus disse, Ellen White, dê o testemunho, dê o seu parecer agora sobre o livro. Fale. E ela deu. Chegou em Prescott, parece que falou, pois então agora eu vou ensinar isso aí. Aqui chegou o irmão Porter. Lembra que ela falou para o Uri Smith que o Uri Smith estava ajudando o irmão Porter? Irmão Porter falava mal de Wagner, falava mal de Jones, detonava a teologia deles, falava um monte de coisa por trás. De repente, olha o que acontece. O irmão Porter estava de pé, todo arrasado, de modo que não pôde dizer nada por alguns momentos. Olha o que o Espírito Santo faz, gente, para aqueles que abrem o coração. Por quê? Então ele disse que quando eu falei com ele pessoalmente, diante dos que estavam reunidos na capela do escritório, ele se levantou contra isso. Mas ele sentiu que era exatamente o que ele precisava e agradeceu ao Senhor pela reprovação. Ellen White repreendeu ele por ele estar fazendo o que ele estava fazendo, criando dissensões, falando mal, chegando por trás, falando tal. Ela repreende ele aí se levanta. Eu não. Do nada ele abre o coração para o Espírito Santo. E aí faz isso aqui, ó. Ele confessou o mal que havia feito a mim e ao irmão Wagner, e humildemente pediu que o perdoássemos. Ele disse que não conseguia ver com clareza em todos os pontos com relação aos concertos, mas que andaria humildemente diante de Deus, seguiria Jesus e buscaria a luz o tempo todo. Isso aqui é arrepiante. Porter, ele estava falando mal de Wagner, falando mal de Ellen White, por Ellen White estar apoiando o Wagner, acabando com a teologia de Wagner, pregando contra. De repente, quando o Espírito, ele abre o coração para o Espírito Santo fala assim, ó, você está fazendo isso. Você está agindo de forma errada. Você está detonando seu irmão pelas costas. Ele aí levanta e na frente de todo mundo diz, olha, eu quero pedir perdão. Apesar de que eu ainda não consigo enxergar que tudo que o Wagner está falando ali nos concertos, que isso seja verdade, porque não bate com a teologia que eu aprendi. Mas eu peço perdão pelo que eu fiz. Só o Espírito Santo pode fazer isso, gente. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E ele foi perdoado. Olha só, outro homem que aqui já endureceu a cerviz. Porter, ele tratou muito mal os mensageiros, detonou os mensageiros, mas disse, eu quero pedir perdão. Olha o que aconteceu com Underwood. Sábado, 23 de março de 1889. Olha só, olha o que Ellen White diz. À tarde, assisti à reunião, onde o assunto dos 2 concertos foi apresentado pelo irmão A.T. Jones. Eu não poderia estar satisfeita com o espírito que foi manifestado pelo irmão Underwood. Ele parecia fazer perguntas não para obter luz, mas para trazer confusão e perplexidade por questões em que ele mesmo não acreditava. Underwood, ele tinha vários questionamentos contra a mensagem. Foi o que ele fez. Ele falou, bom, eu não quero combater de frente. Não vai ficar muito feio para mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar questionamentos que são meus, mas eu vou levantar a bola aqui. Porque ele sabia que o questionamento que ele ia levantar ia afetar as pessoas que estavam ali. E aí olha o que ele fez. Ellen White fala que ele fazia perguntas não para obter luz, porque ele já tinha formado no coração dele que ele era contra aquela luz ali. Mas ele falou, sabe o que eu vou fazer? Para não ficar feio para mim. Eu vou levantar questões aqui. Não, mas e isso? E Jones falando ali, ele, não, mas por que isso? Não, realmente, mas por que tal ponto? Era a dúvida dele sendo expressa, a incredulidade dele ali, para fazer com que as pessoas que ouvissem os questionamentos dele se voltassem contra igual a ele. Não é sério isso? E aí, olha só. Então ele fez o seguinte. Olha o que Ellen White fez. Quando Ellen White viu a hipocrisia desse homem, quando ela viu o que ele estava fazendo, olha só. Senti que era meu dever declarar aos meus irmãos que aqueles que desempenharam um papel tão anticristão em Minneapolis tinham uma obra a fazer em confessar o espírito que os levou a agir e em buscar, até onde estivesse ao seu alcance, remover a impressão que deixaram em outras mentes que estavam deturpando seus irmãos e deturpando a mim. Você teria coragem? Ellen White disse, ó, você levantou dúvidas e questionamentos sobre a mensagem,
E você levou seus irmãos a falarem mal dos mensageiros e terem impressões erradas contra eles. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e desfazer o que você fez. E agora? E o ego? E aí disse: se todos que cometem erros achassem que Jesus nos ama mais ternamente pela tentação que foi cedida e confessada, do que se não tivesse havido erro, nenhuma brecha haveria na armadura. Uau! Por que muitas pessoas, quando cometem erros, elas não têm humildade para reconhecer o erro? Porque no fundo, o problema aqui, central delas, não é com seus irmãos. Não é trair os seus irmãos. É que ela não acredita que Jesus vai amá-la muito mais quando ela confessar aquele pecado. Ela não acredita nisso. Ela pensa que Deus vai deixar ela de lado. Você fez isso e Deus vai jogar ela de lado. Então, como ela fica numa inimizade com o Senhor, ela permanece em inimizade com seus irmãos. E foi isso que aconteceu aqui. Só que, mesmo Ellen White dizendo tudo isso aqui, queridos, ela levantou e disse, o que você está fazendo está errado. Você está levantando questionamentos que você sabe que você não crê. Só para colocar dúvida no coração dos irmãos. Ele recebeu o testemunho. Fez alguma diferença? Não. Anos depois, foi escrito um livro. Não foi só ele, né? Mas outros estavam lá e ouviram o que Ellen White falou. Mas, anos depois, foi escrito um livro chamado A Lei e os Concertos. Olha qual era outro problema em relação ao conceito eterno. Qual era o problema? Ele escreveu esse livro e falou assim, muita confusão tem existido sobre as promessas do Antigo e Novo Concerto. Alguns têm afirmado, alguns aqui ele estava dando uma indireta para Wagner e Jones. Alguns têm afirmado que o Antigo Concerto consistia principalmente nas promessas do povo. E isso está bem longe da verdade. Nós vamos estudar isso. Vocês vão ver que os mensageiros trouxeram dizendo que o Antigo Testamento, o Antigo Concerto, era o povo prometendo. Era o ministério de morte. Só que ele disse, não, isso está errado. Isso está bem longe da verdade. Serviu o que Ellen White falou para ele? Não. Então, veja, queridos, o que é que nós podemos tirar de lição disso aqui? Quando nós ouvimos maledicências, quando nós ouvimos, seja sobre pessoas ou sobre mensagens, se nós mantivermos em nosso coração um espírito que não tem humildade, Ellen White poderia estar viva aqui, e dizendo isso aí tudo é verdade. Mas se há preconceito em meu coração contra qualquer pessoa, ainda que se levante alguém dos mortos para falar, vai adiantar? Não vai. Porque se a profetisa viva, mandando cartas, dizendo, não faça isso, não haja dessa forma, a luz está correta. Se ela viva não foi suficiente, hoje ela morta, você acha que vai ser? Não vai. Olha só, por exemplo, George Butler. Ellen White escreveu cartas direto para ele. Eu nem coloquei as cartas dela para ele aqui, foram várias coisas que ela disse para ele. Mas mesmo Ellen White falando, teve um momento que ela até se converteu, por volta de 1902, eu acho. Ellen White até mandou uma carta dizendo, realmente, o irmão Butler não tem sido mais o mesmo de antes e tudo. Só que aqui, essa falta de A.G. Daniels, o presidente. Em 1910, olha o ano, queridos. 1910, sendo que Ellen White mandou cartas para ele desde o início de 88. De 88 para 1910 vai o quê? 20 anos? 30 anos, né? 30 anos, mais ou menos. Mesmo assim, olha o que ele falou para Daniels. Ele chegou para Daniels e falou assim, rapaz, olha o que ele fala. Ele falou especialmente sobre a posição deles, de Jones e Wagner, em relação às leis e os concertos. E me disse com considerável ênfase que ele nunca conseguiu ver luz em suas mensagens especiais e que ele nunca tomou sua posição. Eu fiquei chocado quando eu li isso aqui. Porque Ellen White mandou cartas específicas para ele, dizendo, aceite a luz. A luz é essa. Está correto. Irmão Butler, você não está sendo um homem convertido. Ela mandou cartas enormes para ele. E ele chega numa conversa ali, só ele e Daniels, e assim, nunca vi luz nesse negócio. Adiantou os testemunhos do Espírito profecia para ele? Não também. Por quê? Porque ele era um dos homens que ficava cochichando em Minneapolis contra os mensageiros. Mas isso,
mais aquilo outro, mais esse ponto, mais aquilo outro. E o Espírito Santo dizendo, rapaz, a mensagem é essa. Não, mas se fosse verdade, como é que seria verdade? Tinha uma das coisas que falavam contra Jones era assim, ó, se a mensagem é de Deus e esse homem está cheio do Espírito Santo, como é que ele fala de uma forma tão assim forte? Como é que ele fala de uma forma tão rude assim? Não pode ser o Espírito Santo. Julgavam o mensageiro, segundo os moldes deles. Não, mas se fosse o Espírito Santo, como é que esse homem aí está pregando e está trazendo coisas que ninguém acredita praticamente? Uma das coisas que eles falavam. E aí veja que Daniels ficou até chocado a ponto de ele escrever uma carta para Willie White dizendo assim, rapaz, ele me disse até com considerável ênfase, nunca vi luz nesse negócio. Olha a data, queridos, 1910. Muito sério isso. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Por que você acha que Butler... eu já até comentei, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Por que você acha que Butler, 30 anos depois, recebendo centenas de cartas de Ellen White, por que você acha que mesmo assim ele não quis ouvir? Olha a carta que ela escreve para Haley. Olha isso aqui, queridos. Preste atenção nessa carta. Ellen White escreve para Haley no dia 9 de dezembro de 1888. Olha o que ela diz para ele, para Haley. Ela diz assim, o irmão Butler escreveu-me uma carta com o mais singular significado e fez declarações maravilhosamente fortes nela. Ele chamou esses homens a quem Deus designou para fazer uma obra especial de seus calouros na causa. Além disso, ele disse que recebeu cartas do norte e do centro da Califórnia, dizendo que não mandariam seus filhos para a faculdade se os pontos de vista de Wagner e Jones fossem trazidos. Bem, eu não vou tentar contar tudo sobre isso, mas sei que você foi alguém que escreveu cartas de advertência ao irmão Butler. Olha aqui o raio-x do problema. Vocês vão ver, eu vou mostrar mais coisas aqui. Em vez de Ellen White se dirigir diretamente a Butler, ela diz o seguinte, Haley, você é o culpado. Sabe por quê? Porque Butler não está querendo ouvir a mensagem porque você ficou falando coisa para Butler. E ela vai e diz assim para ele, irmão Haley, é melhor que olhemos para Deus e confiemos em Deus. As ideias que você deu ao pastor Butler podem ter colocado o Dr. Wagner, Jones, Willie e eu em uma falsa luz e colocou. Veja, queridos, sempre foi um ataque pessoal. Ele mandava cartas para Butler dizendo, rapaz, tem que tomar cuidado porque eu acho que eles estão andando por uma vereda assim que é complicado. Olha, Ellen White está sendo muito influenciada por eles, a ponto de eles dizerem, eu acho que está aqui, que até as orações que Ellen White fazia, gente, quando Ellen White orava, eles falavam, suas orações, irmão White, estão sendo assim porque você está sendo influenciada por Wagner. Achava que era indireta, achava que era um monte de coisa. Mas por quê? Porque um irmão falou, ei, vamos pensar sobre isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Fulano é isso, isso, isso. É assim que Satanás levanta os empecilhos. Aí ela diz, a informação que vinha da costa do Pacífico trazia grande peso. Acho que sabemos melhor com que tipo de obreiros estamos lidando, porque julgam ter razão ao acharem que vão trair os irmãos, criar suspeitas e desconfiança, ao invés de procurar promover a paz e a harmonia entre as duas grandes instituições do Oriente e do Ocidente. Então, eles traíam os irmãos e achavam assim, eu estou fazendo certo. Porque o que eles estão trazendo aí é heresia. Então, eu vou falar mal deles, vou destruir eles, porque eu destruindo a imagem deles, os irmãos não vão querer ouvir eles. E se ninguém quer ouvir eles, a gente barra a mensagem. Haley estava fazendo isso, queridos. Então, e aí então ela diz, por que teve peso? Porque os irmãos já chegavam com as ideias assim, não, tudo que vocês estão falando está errado. E aí colocou Wagner, Jones, Willie e a própria irmã White numa falsa luz. Agora olha só, não posso me contentar com seu espírito, irmão Butler. Então veja, aqui ela finalizou a carta, aqui não, eu tirei um pedaço da carta para Haley, mas ela fala muito mais coisa para Haley. E aí ela vai e escreve para Butler, então, ela diz o seguinte, não posso me contentar com seu espírito, irmão Butler, não é cristão. Sinto muito que você não acompanhou a providência aberta de Deus. Você misturou seus próprios traços naturais de caráter com seu trabalho. Deus exige que guardemos a reputação de nossos irmãos no campo da colheita, pois desejamos que nossa própria reputação seja guardada. O Espírito manifestado não é de Cristo. A consequência disso será que alguns irão afastar-se da luz e outros ficarão paralisados no crescimento espiritual, porque a partir dessa hora, a cegueira da mente e a justiça própria serão colocados no lugar da justiça, misericórdia e amor de Deus. Vocês estão entendendo aqui a controvérsia final?
não era só o livro em si. Porque vejam que a gente falou no início, a gente falou no início que Satanás levantava empecilhos. Então, por que eu estou mostrando para vocês essa história? Porque esses foram os empecilhos levantados no início. Quais eram os empecilhos? Primeiro, na teologia. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro, esse ponto aqui é estranho, é verdade, mas tem falsa luz, tal. Esse foi um dos pontos. O outro ponto foi o quê? Agora, a imagem dos mensageiros. Olha, tem que tomar cuidado com ele, tem que tomar cuidado com ela. Eu acho que eles estão agindo dessa forma por causa disso. Vocês estão entendendo como são os empecilhos que são levantados? É assim que Satanás trabalha. Então, a partir daí, se a gente entende o que aconteceu no passado, nós vamos entender. É por isso que as coisas vão continuar acontecendo da mesma forma, porque um povo que não conhece o seu passado está fadado a repetir o seu passado. E aí, por fim, olha só, quando começou o reavivamento, a partir dessas mensagens, Deus começou a fazer a obra de reavivamento em 92, 93, também já um pouquinho antes. Olha o que Ellen White diz. Na obra de reavivamento que tem prosseguido aqui, durante este último inverno, não vimos nada de fanatismo. Enquanto os homens estavam vendo fanatismo nas mensagens que Jones e Wagner estavam trazendo, olha o que Ellen White disse que viu. Eu vi homens que eram tão autossuficientes e tão teimosos que seus corações estavam circundados de trevas. Toda a luz que o céu graciosamente lhes enviou é interpretada como se fosse trevas. Será que hoje é diferente? Não, queridos, não é diferente. Eles dizem, fanatismo. Ele diz, não. Sabe o que nós estamos vendo, na verdade? Homens tão autossuficientes que não se dobram diante do Espírito Santo para ouvir, estudar e saber por si mesmos se aquilo é verdade ou não. Se fulano falou, é uma autoridade, falou que está errado, está errado. Será que hoje tem alguma coisa diferente? Não. Não podemos repetir os mesmos erros do passado. Então, veja que ela não fala metade da luz, ela diz toda a luz. Por que toda a luz? Porque é óbvio. Se Satanás consegue derrubar você de um ponto, esse livro aqui está errado. Você já fica o quê? Se esse aqui está errado, quem me garante que esse aqui está certo? E quem me garante que esse aqui está certo? E quem me garante que isso aqui é certo? Quem me garante que aquela pessoa é de Deus? Quem me garante que esse é um mensageiro de Deus? E assim vai. E joga no chão. É assim que Satanás trabalha. O que eu estou mostrando para vocês é exatamente o que Ellen White fala sobre o que aconteceu, como que essa mensagem foi sendo minada, e é por isso que Jesus não voltou até hoje. Satanás não muda a forma dele de trabalhar, não. Satanás não muda a forma de trabalhar, queridos. Toda a luz que o céu graciosamente lhes enviou é interpretada como se fosse trevas. E os homens que se levantavam contra eles eram bem vistos como guardiões da verdade. Como guardiões da verdade, sendo que o Espírito de profecia disse, está correta a luz. E ela agora diz, quando, porém, esses mensageiros transmitiram ao povo a verdade que haviam recebido, este, ou seja, o povo, foi tão incrédulo quanto os israelitas. Muitos estão questionando capciosamente. O que é capciosamente? O que é questionar de forma capciosa? Vocês sabem o que é? Questionar de forma capciosa? Com malícia. Exatamente. Questiona um ponto aqui. Mas é isso aqui. A pessoa já não crê, mas ela questiona de forma capciosa. E ela diz, muitos estão questionando capciosamente acerca da verdade que lhes foi trazida por humildes mensageiros. Eles perguntam, como essa mensagem pode ser verdade? Como é possível que olhando para Jesus e crendo em sua justiça imputada eu possa ganhar a vida eterna? Os que desse modo recusam-se a enxergar a verdade não percebem que é com Deus que estão contendendo. E que ao recusar a mensagem a eles enviada, estão rejeitando quem? Cristo, queridos. Cristo. Até hoje, nós enfrentamos tantas dificuldades para levar essa mensagem. Por quê? Porque o mesmo que aconteceu no passado, que está tudo escrito, está tudo aí, só a gente lê. Mas por que muitas vezes a gente não sabe dessas coisas e age da mesma forma que eles no passado? A gente não lê. Nós temos esses materiais, nós não queremos ler esses materiais. Muitas vezes o que a gente faz? Não, para mim é muito mais cômodo eu ouvir alguém falar. Fulano já estudou, me diga aí porque você já estudou, me fale. Que caminho eu devo seguir? Não, queridos. Você precisa abrir o livro, em vez de perder tempo com celular, em vez de perder tempo com coisas triviais, leia o livro. Porque está tudo aí. E foi assim que eles fizeram no passado. E foi assim que Satanás atuou. Então, essa história que nós contamos hoje é todo o grande conflito que envolve
o livro O Concerto Eterno. E você viu que esse conflito não envolve só o concerto eterno, mas envolve o concerto eterno, envolve todas as mensagens que foram trazidas por esses mensageiros em 1888. E por isso que eu digo a vocês, pela graça do nosso Senhor Jesus, quando vocês vierem para as palestras, venham com caneta e papel. Porque nós vamos ver muita coisa das Escrituras. Nós vamos abrir as Escrituras, nós vamos ler o Antigo Testamento, e você vai perceber que o que aconteceu em Atos 7 vai acontecer de novo. Como assim? Por que Estevão foi apedrejado? Estevão estava falando mal de alguém? Estevão estava deturpando alguém? Estava falando mal do irmão? Estevão estava pregando alguma heresia? O que Estevão fez? Nosso pai Abraão saiu da Mesopotâmia, fez isso, fez aquilo outro, a terra era isso, isso, isso. Ele demonstrou uma teologia que é exatamente o que leva na 388, que naquela época para os judeus aquilo era um absurdo. O que não? E aquilo foi tão ruim para eles ouvirem que eles pegaram pedras e mataram Estevão. Por quê? Porque Estevão mostrou o concerto eterno da forma como ele é. Isso fez com que os judeus matassem Estevão. E esse é um assunto, queridos, nós precisamos compreender. E em nome de Jesus, nessa campal, nós vamos compreender detalhes sobre essas coisas. Então, esteja em atitude de oração. Todo preconceito, tudo que o diabo tenta colocar em nosso coração, que saia daqui, em nome de Jesus. E que nós possamos abrir o coração para entender detalhadamente nas Escrituras tudo que está escrito. E pela graça de Jesus, nós teremos uma grande experiência com o Senhor aqui nessa campal.